Estamos ao vivo. Boa noite a todos, com mais uma live do Papo Reto. Hoje aqui nós vamos entrevistar, vamos conversar, vamos bater um papo com duas pessoas jovens que estão na frente aí dos estudos, que estão bombando tudo que fazem, né, na sua profissão. A nossa querida Angélica Carvalho Lemos, ela é terapeuta ocupacional, mestra em reabilitação e desempenho funcional. Ela também, gente, é pesquisadora do grupo de pesquisa Funcionalidade, Incapacidade, Trabalho e Ergometria, da UFVJM, do Vale de Jequitinhonha, é isso, Angélica? Isso, trabalho, capacidade, funcionalidade e ergonomia. Que bom. Então, hoje nós estamos com especialistas mesmo para falar desse assunto tão delicado. E a nossa querida Rafaela Campos de Souza, né? Psicóloga, mestre em psicologia da saúde, especialista em educação inclusiva e também, gente, ela é membro de núcleo de avaliação de psicologia e investigação em saúde pela UFTM. Né? E também você trabalha muito, hein? E também é professora na Uniub no curso de psicologia. São duas jovens que a gente vê trilhando aí no caminho da psicologia, no caminho da terapia, que é muito importante nessa questão da doença do trabalho, elas vão explicar direitinho como é que isso funciona, né? Como é que é essa questão da saúde mental, que tira a gente do prumo, né? Muitas vezes, alguma situação na vida da gente coloca as pessoas, inclusive, em grupos de risco, né? Hoje em dia, a saúde mental, ela tem que ser tão valorizada quanto a saúde física também, das outras partes do corpo, porque sem a mente, a gente não é uma pessoa na íntegra. Então, eu vou deixar com vocês aqui, para se apresentarem também, se eu deixei de falar alguma coisa, né? Nós vamos iniciar hoje com a Rafaela e depois nós vamos com a Angélica. E, de repente, gente, meninas, sai assim uma pergunta, né? O telespectador, ele faz uma pergunta, o internauta, né? Faz uma pergunta, coisa simples assim, e a gente vai jogando as perguntas aqui no ar, mas coisas simples, né? A gente ia fazer alguns relatos aqui, mas devido à questão ética profissional, nós não abordaremos alguns áudios que a gente tinha separado, né, para colocar aqui no ar. Mas o que a Rafaela e o que a Angélica irão dizer para vocês, cada um se sinta dentro da abordagem que elas forem colocar, porque serão muitas abordagens, alguns relatos também, né, Rafaela? Como é que nós começamos? Eu separei aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o que é o assédio moral, quando a gente pode, quais situações a gente consegue identificar uma situação de assédio moral. Vamos falar um pouquinho qual perfil que a pessoa tem, aquela que sofre assédio moral, qual que é o perfil do agressor, o que a gente tem que fazer diante de uma situação dessa e quais as consequências, tanto físicas quanto psicológicas, o assédio moral pode desenvolver, tanto na pessoa que está sofrendo, quanto nas pessoas que estão em volta. Só um minutinho, Rafaela. Eu acho que o seu som está melhor direto do que no foninho. Está saindo mais limpo o seu som. Eu vou tirar um minutinho. Ao vivo é assim mesmo. Oi, acho que vai ficar melhor. Melhorou? Oh! Melhorou. Bastante, né? Não, então eu vou repetir. Eu separei aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o que é o assédio moral, em quais situações a gente consegue identificar uma situação em que o assédio moral está acontecendo, qual que é o perfil da vítima que sofre o assédio moral, qual que é o perfil desse agressor, o que a gente precisa fazer diante de uma situação dessa, algumas curiosidades, né, algumas curiosidades em termos de pesquisa, o que a literatura conta para a gente sobre o assédio moral e quais as consequências disso, tanto físicas quanto emocionais. Então, para começar a minha fala,
O que é o assédio moral? Ele é uma exposição dos trabalhadores a situações humilhantes que acontecem, né, constantemente, de forma repetida e prolongada durante a sua jornada de trabalho. O que a gente pode chamar, né, quais situações a gente pode identificar em que tem a presença de um assédio moral? Gestos e condutas abusivas ou constrangedoras, acreditar a si próprio o trabalho de outro, pegar aqueles erros também e virar aquele bode expiatório da empresa ou do lugar que você trabalha, humilhar repetidamente, intimidar, inferiorizar ou amedrontar a pessoa, não dar tarefas ou obrigá-los a fazer as que exijam qualificação muito maior ou muito menor da que a pessoa realmente tem. Perseguir, menosprezar, desprezar, não cumprimentar a pessoa, ignorar a sua presença. Então, você entra no lugar e aí o seu superior cumprimenta todo mundo que está ali e não cumprimenta você. Colocar em dúvida os seus julgamentos e as suas decisões, e esse colocar em dúvida pode ser tanto na relação entre você e o seu superior, quanto no meio de colegas. Fazer piadas relacionadas a sexo, raça, política, religião, ironizar, difamar, ridicularizar gostos, gestos, impor terrorismo, provocar com a finalidade de induzir uma reação descontrolada. E nesse aspecto, vale a pena a gente falar, gente, das provocações entre linhas. O que é isso? Aquele tipo de provocação que só quem está na relação consegue sentir e entender. Uma pessoa que está de fora, nem sempre ela pega o que realmente está acontecendo. E aí a pessoa vai sendo provocada e provocada até chegar num limite de estourar. Estigmatizar a pessoa, falar, né, criar cochicho, criar fofoquinha e ficar ali falando da pessoa, rir daquele que apresenta dificuldades, suspirar ou conversar aos berros com a pessoa, colocar ela em situações degradantes, sugerir que peça demissão, mesmo que por questões de saúde, tornar público algo íntimo do subordinado, né, e fazer disso uma situação para prejudicá-lo, colocar um colega contra o outro, colocar um colega vigiando o trabalho do outro, não fornecer todos os recursos e materiais necessários para o desenvolvimento do trabalho, estimular a discriminação, controlar idas em médicos, passar listas para que trabalhadores se comprometam a não procurar sindicatos ou ameaçar as pessoas que já têm sindicatos, né, no sentido de estimular a desfiliação, impedir que as pessoas usem os telefones em casos de urgência e emergência, ou impedir também que elas recebam telefonemas em casos de urgência e emergência. Começar reuniões amedrontando os funcionários no sentido de ameaçar emprego, ameaçar promoções, desmoralizar publicamente, afirmando que tudo que a pessoa faz está errado, impedir colegas de almoçarem, cumprimentarem ou conversarem com a vítima, mesmo que a conversa seja sobre outras tarefas. Então, é como se eu minasse a relação dessa pessoa com outras pessoas dentro da própria empresa. E isso cria um distanciamento, um afastamento, um isolamento que pode ser muito prejudicial para o trabalhador. Exigir que se façam horários de trabalho fora da jornada ou trocas de turno muito constantes. A gente tem estudos aí que mostram que, dentre, né, dos locais de trabalho, um dos principais motivadores aí, causadores do estresse para as pessoas que trabalham com turnos são essas trocas de turno sem aviso prévio, sem preparação para isso. Tratar com diferenciação
os trabalhadores hostilizar, promover e premiar colegas mais novos na empresa e com menos experiência como forma de desqualificar o trabalho realizado. Espalhar fofocas, divulgar boatos imorais, aplicar advertências em consequências a atestados médicos ou em consequências a direitos reclamados. Isso, infelizmente, também é algo que acontece muito. Uma pessoa que vai e reclama os seus direitos, né, e tem aí uma punição em torno disso. Menosprezar o sentimento e o sofrimento do outro, ridicularizar, não reconhecer os direitos do outro. Então, essas são algumas situações onde a gente consegue claramente identificar uma situação de assédio moral. E quem são as pessoas que sofrem algum tipo de assédio moral? Lembrando, gente, que o assédio moral pode acontecer em qualquer empresa, em qualquer emprego, em qualquer instituição. Alguns estudos reuniram o perfil das pessoas que sofrem assédio moral. A gente tem que entender que não é porque você tem essa característica que você vai sofrer algum tipo de assédio moral. Mas dentre as pessoas que sofrem assédio moral, quais as principais características? São pessoas íntegras, honestas, saudáveis, que apresentam um senso de culpa muito alto, são justos, criativos, muito dedicados ao trabalho, geralmente são mais competentes do que os seus agressores, do que os seus superiores, o que gera um clima de ameaça muito grande, o que pode justificar algumas das violências. São pessoas que reagem ao autoritarismo e se recusam a ser subjugado. Pessoas portadoras de algum tipo de deficiência, seja ela física ou mental, idosos, mulheres que estão trabalhando em grupos predominantemente masculinos, ou homens que trabalham em grupos predominantemente femininos. Ter uma crença religiosa ou uma orientação sexual diferente da do seu superior, pertencer a uma minoria étnica e viver sozinho. Também é uma característica aí do perfil das pessoas que sofrem algum tipo de assédio moral. E qual que é o perfil desse agressor? Então, quem é essa pessoa que pratica, né, esse tipo de violência? Geralmente, é alguém que não pode existir senão pelo rebaixamento do outro. Então, ele tem a necessidade de demonstrar a sua competência, o seu valor, diminuindo o outro. Então, eu só sou competente mediante a incompetência do outro. Eu só tenho sucesso mediante o insucesso do outro. E aí, essas características, então, vão guiar principalmente o perfil desse agressor. E a gente tem que pensar que a vítima do assédio moral não é só a pessoa que está sendo alvo, mas as pessoas que estão em volta também podem sofrer das consequências desse assédio moral. Então, eu vou dar um exemplo. Nós estamos numa empresa onde um trabalhador entregou um relatório, o chefe, ele está com o relatório na mesa e começa a gritar: seu burro, seu incompetente, isso está horrível, como é que você teve coragem de escrever um relatório desse? E aí, as pessoas que estão em volta, ouvindo isso, também se sentem tensas, também ficam com medo, também ficam apreensivas, e isso também pode desencadear uma série de adoecimentos, mesmo ela não sendo alvo do assédio moral. Existem, gente, várias consequências desse assédio, mas antes de falar, eu gostaria de falar o que a gente precisa fazer diante de uma situação de assédio moral. A primeira coisa é denunciar, né? A gente sempre vai procurar apoio. Eu nunca vou enfrentar uma situação de assédio moral sozinho. Eu preciso ter uma rede de apoio junto comigo. Então, eu preciso procurar os sindicatos, o Ministério Público, Câmara Municipal,
Comissão de Direitos Humanos. É muito importante que eu relate, que eu tenha tudo anotado, que eu tenha provas do que está acontecendo. Um tipo de assédio, quando foi, quem estava perto, que hora que foi. Esses relatos podem me resguardar. Eu preciso dar visibilidade ao que está acontecendo, eu preciso conversar com pessoas que viveram situações como a minha, ou que estiveram presentes no momento em que eu sofri o assédio. O apoio é fundamental. Não converse com o agressor sem ter testemunhas, sem ter pessoas junto com você. Sempre exigir por escrito, e aí é uma parte de RH muito legal, né? Esclarecimentos de situações onde, né, houveram essas agressões, e tenha essa documentação com você, e busque apoio junto com a sua família, amigos e profissionais, porque o assédio moral, gente, ele afeta vários aspectos, né, dentro da gente. Ele causa insegurança, ele faz com que a gente pare de acreditar na nossa competência, no nosso desempenho, no nosso real potencial. E muitas vezes resgatar essas crenças é algo muito difícil, é um processo que demanda muito tempo. E sem o apoio, né, sem ter essa rede de apoio de profissionais, amigos e família, fica muito mais difícil. E em casos extremos, a gente também pode entrar aí na questão jurídica. Existem alguns estudos que vão mostrar para a gente que os principais países onde acontece o assédio moral são, em primeiro lugar, gente, Estados Unidos, seguido da Grã-Bretanha, Suécia, Irlanda, Alemanha e Grécia. O Brasil está lá embaixo o brasileiro ele é mais espontâneo, né? O brasileiro, se for assediar, ele já reage na lata mesmo, né? Acho que faz parte da nossa natureza. Ou pode ser uma subnotificação, né? Oi, Angélica, quer falar? Ou então pode ser uma subnotificação, né, Rafael? Ele não notifica, ele não formaliza o enfrentamento, ele não faz a denúncia. Porque tem muito medo, né? Então, assim, muitas pessoas não denunciam por medo das consequências dessa denúncia, que já é um assédio moral por si só. Eu ter medo de denunciar, isso já se caracteriza como outro assédio moral. Né? Eu não posso correr atrás dos meus direitos, porque senão eu posso ser demitido, eu posso ser transferido, eu posso perder algum cargo. Mas no Brasil, o que os estudos mostram? Que a maioria das pessoas que sofrem assédio moral são mulheres e que estão na rede pública. E qual que é a explicação que esses estudos dão para isso? Muitas vezes, na rede pública, eu não tenho como demitir a pessoa. O processo de demissão ele é muito mais complicado. Então, começa... processo administrativo, né? Sim, e aí começa um processo de perseguição. E aí a gente precisa falar de quais são as consequências, né? Quais consequências uma pessoa que sofre de um assédio moral, que sofre por uma situação de assédio moral, quais consequências isso pode ter para a vida dela. Gente, impotência sexual, deficiência de concentração, dificuldade de aprendizado, perda de sono, indecisão, pesadelo, ansiedade, perda do senso de humor, bulimia, crises de choro, dores generalizadas, palpitação, tremores, tonturas, insônia, depressão, sede de vingança, distúrbios digestivos, ideação suicida, falta de apetite, aumenta, né, a pessoa tende a beber mais ou fazer uso de drogas. E aí a gente entra também na questão do estresse, porque o estresse ele vai ser um fator que vai desencadear também uma série de consequências. E eu queria explicar um pouquinho para vocês que situações de assédio moral, elas vão gerar um estresse, como qualquer outra situação de perigo ou de ameaça iminente. E a gente tem que entender que existem dois tipos de estresse. Eu tenho o estresse positivo, que é o chamado do eu-estresse,
e eu tenho o estresse negativo, que é o chamado de estresse. Então, o estresse positivo, ele é importante, porque ele me prepara para um perigo. Autodefesa, né? Perfeito, ele me prepara para reações rápidas. Só que quando eu entro em estado de estresse, isso gera um desequilíbrio no meu organismo. Rapidamente, se eu saio do estado de estresse, o meu organismo volta a um equilíbrio, tá tudo lindo. Mas se eu permaneço nesse estado de estresse, isso pode ter uma série de consequências físicas e emocionais para o meu organismo. É muita adrenalina, né? Porque quando você está no estresse, você joga adrenalina. Então, isso geralmente é o instinto animal que a gente... Alguns órgãos passam a funcionar com mais intensidade, outros com menos. De fato, existe um desequilíbrio no nosso organismo, um desequilíbrio físico. E quando eu saio desse desequilíbrio de forma rápida, eu volto a minha homeostase, ok, eu tive um estresse positivo. Mas se eu permaneço... Quando permanece alto, né? Isso começa a se configurar enquanto um adoecimento. E a gente precisa falar que o estresse, ele pode ser tanto interno quanto externo. Então, existem vários agentes estressores que podem me levar a esse desequilíbrio. E um deles é o estresse laboral, o estresse ocupacional. E aí eu vou passar agora a palavra para a Angélica, para ela continuar. Agora, a Angélica, depois dessa explicação da Rafa, a gente quase que vê um retrato, né, da pessoa que é assediada e o assediador. E essa questão do estresse também, você fica com a tensão alta durante muito tempo, e eu acho que um dos fatores que mais causa a cefaleia também, e também a fibromialgia, né? Porque a pessoa fica sempre muito tensa e acaba atacando esse sistema de... A gente parece que sempre está defendendo, sempre está na defesa, o organismo sempre está brigando. E aí a Angélica cuida disso, né, Angélica? Ele é um tema ele é tão amplo que caberia, acho que um encontro aqui só para a gente falar dele. Seminário, né? Eu falo, Auri, que a gente não cuida do estresse, a gente cuida da pessoa que está com estresse, né? Esse cuidado integral com foco no sujeito, né? Então, conforme a Rafaela abordou o cenário, mapeou o estresse para a gente tão bem, né? E essa questão dos sinais do assédio moral, o que a gente tem? Que esse estresse é esse estado mesmo, né? De tensão por um longo prazo, até a nível crônico, e vai gerar um desequilíbrio, até de marcadores neurofisiológicos, né? Ele vai transitar entre inicialmente uma fase positiva, que é a de alarme. Então, o corpo ele já está te dando alguns sinais, né? Estou funcionando ali, né? Em estresse. Depois você cria uma resistência, que é adaptar-se ao corpo a tentar funcionar nesse estresse até você chegar numa exaustão, né? Se a gente fala do estresse ocupacional, eu estou falando de um estresse que ele acontece no ambiente de trabalho, e ele pode sim sofrer influência de fatores externos ao trabalho que impactam também, né? Postos de trabalho, características das instituições, então tudo que remete a esse mundo do trabalho, né? Isso eu estou falando desse estresse ocupacional, que os 3 níveis, as fases do estresse pode gerar uma exaustão, essa exaustão ela também pode ser uma das, né? Porque tudo na saúde, com o nosso conceito de saúde ampliado, do cuidado, ele remete a fato multifatorial. Então, é muito arriscado, né? E nem é indicado que a gente sugira uma causa e efeito única. Por exemplo, o assédio moral causou o estresse, né? Ou causou o estresse ocupacional, ou vai causar o que a gente vai falar, que é a síndrome de burnout, né? Por quê? Não é uma relação única de causa e efeito, é multifatorial. E ainda tem o cenário das peculiaridades de cada sujeito, né? Então, se você tem a síndrome de burnout, ela surge da onde? Uma expressão inglesa que ela caracteriza o quê? Ela caracteriza tudo aquilo que deixou de funcionar por exaustão de energia, acabou a energia. Ela surge dessa expressão, burnout, né? Essa expressão inglesa. Que nada mais é, se a gente for sintetizar em uma palavra, o esgotamento, né? Assim como o bullying, a gente não teve uma adaptação transcultural no Brasil de uma palavra, né? Então, né? A gente manteve o termo em inglês.
Então, o que que é? É um esgotamento, né? E quando a gente diz esgotamento, é todo aquele impacto que essa palavra traz mesmo. A pessoa, ela se esgotou, ela levou todas as energias dela para conseguir desempenhar determinada função, determinado ambiente de trabalho, né? Com uma determinada exposição, atenção ou não, tá? Ele tem umas características, quem é essa pessoa que pode, né, estar mais suscetível a um burnout? Essas pessoas já estão mapeadas na literatura, a priori, profissionais que exigem um alto nível de dedicação, quase que exclusiva ao longo da sua profissão. A gente sabe que todos praticamente exigem. A gente está num mercado de trabalho competitivo, mas se a gente traz para o cenário do burnout, a literatura inicialmente mapeou quem esses profissionais? Profissionais da saúde, né? Também profissionais da área de segurança e os professores. Então, quando eu trago para o mundo dos professores, que é o que aproxima a gente aqui hoje nessa live, né, da alta educação, o que que ele tem, né, quer dizer, de ser professor, né, que pode deixar ele exposto ou mais suscetível a essa questão do burnout? Não que é uma relação única de causa e efeito, ele vai ter, mas o que que a gente pode compreender desse posto de trabalho, né? Então, se a gente vai para esse mundo dos professores, a gente tem que lá desde 1996 já está preconizado, né, desde o INSS ou outros órgãos, o relato de transtorno mental comum, inclusive como uma possível queixa para um afastamento do trabalho, seja de ordem temporária, tá? Ou em casos mais graves e crônicos, onde a pessoa às vezes não teve um suporte, não teve uma rede de apoio, ele evolui para um caso grave, pode ser até um afastamento permanente, né? A pessoa ela não consegue retomar aquele trabalho, tá? Então, isso, de modo geral, seria esse burnout. E a gente vai dizer o quê? Ah, tem sinais de alerta, né? Para eu não esperar chegar nesse esgotamento, para que eu possa ter uma atuação, receber um acolhimento, uma intervenção? Tem. E os sinais de alerta, como a gente diz que é multifatorial, eles também podem ser similares a outros sinais de alerta de outras condições de saúde do transtorno mental. Por isso que é tão importante você buscar um profissional especializado, né? Seja um psicólogo, seja um próprio psiquiatra, uma consulta de triagem básica, né? Um suporte ali do ambiente ocupacional, da saúde ocupacional, porque seriam os sinais de alerta insônia, né? Outro possível sinal também é a questão da ansiedade, não o transtorno de ansiedade, tá? Mas aquele de estar e sentindo ansioso, né? Outro ponto que a gente pode colocar é a fadiga, né? A Cansaço, apatia, né? Sempre está cansado. a apatia, né? Essa questão da pessoa ter, a gente fala que partir em dois, na tradução geral para o português, né? E se sentir em duas partes. O que que é isso? Há uma transição entre o que ela consegue fazer de fato e o que ela pode e deseja fazer. Tá? Que isso vai levar a uma ruptura nas ações dela, entre o que ela deseja, almeja fazer e o que ela consegue fazer. Visto ela está apresentando esses sinais de alerta. Outro também muito comum é a irritabilidade, né? Baixa tolerância no limiar ali. E outro fator que é intrínseco do burnout são relações o quê? Intrinsecamente de relações interpessoais. Então, se a gente vai para o cenário, né, de dados da literatura desses professores que desencadearam o burnout, o que eles têm como um fator assim, né, de risco? A gente sabe que na literatura documenta que uma média de contato, interação de até 100 alunos dia, isso também gera uma sobrecarga, né? Então, a relação, a proporção professor-aluno. Qual outra? Condições de trabalho, né? E como a Rafaela colocou da assédio moral. Então, se eu tenho uma condição de trabalho que me oprime, que eu não tenho uma capacidade de exercer a minha autonomia, o meu poder de decisão, né? Que a gente não está falando de hierarquia, a gente está falando de autonomia. Então, é o meu poder de decisão dentro daquilo que compete o meu cargo. Se isso me é desposto, se eu não tenho o direito do meu poder de decisão, da minha autonomia, nem no meu cargo, né? Isso também fragiliza. Cria até uma relação de codependência. Ele se sente, não vou dizer acuado, mas ele se sente frágil, até numa tomada de decisão básica, porque ele pode prever que isso vai gerar determinada, né, repercussão ali negativa no ambiente. Ele se sente um executor, né, Angélica? Isso. Então, ele tem uma distância, eu falo assim, é uma distância das mãos
com a mente, até com a personalidade dele, né? Com a personalidade dele. Então, a cada vez ele vai aí, no caso, está tolhindo o que a pessoa pode produzir, né? E você aumenta a distância da pessoa dela mesma, porque para ela se manter, o que ela começa a fazer? Estratégias de adaptação. Então, ela começa a assumir outros comportamentos, né? Mais silenciados, né? De menos, não trazer tantas ideias, né? E a ter proatividade para fazer várias coisas. Então, ela começa a assumir outros comportamentos que podem, inclusive, sim, tá? Em alguns casos, a gente tem narrado na literatura o que a gente chama de despersonalização. Ela perdeu sua personalidade? Não, ela está ali, ela habita dentro dela. Aquela situação, naquele momento, naquele ambiente, faz com que ela assuma uma postura que talvez se distancie, né? Dela mesma, até de um jeito de ser, de um tipo, né? Jeito que conversa, a voz, como a Rafa colocou a questão do assédio moral, né? Às vezes até pequenas características da pessoa, ela se sente inibida de exercer. Então, esse é esse cenário. Se a gente traz, então, relação proporcional aluno-professor, que nós colocamos, né? Outro ponto é a questão também da competitividade, né? Então, até que ponto essa linha é muito tênue entre a competitividade, gerar uma produtividade e essa competitividade ser uma toxicidade, né? Porque aí você entra, quando a gente diz competitividade, qual que é outro que fica junto com ela o tempo todo? A comparação. Essa comparação, às vezes, parte não do próprio sujeito, mas dos seus pares, que são os outros professores, ou inclusive de níveis hierárquicos. Então, se eu estou cansada, estou com fadiga, estou com estresse, peço uma licença, eu me afasto, há uma comparação, às vezes até entre os pares, né? Vamos ter uns exemplos hipotéticos possíveis. Mas eu passei por coisa pior e não fiquei assim, né? Sendo que já sabe o que a pessoa aí depende passou. muito da capacidade de cada um de assimilar algumas situações também, então, né? Por isso que eu estou alertando de que para a gente não entrar nesse mundo da comparação, né? De você, em vez de ser uma rede de apoio, enquanto ser também um professor, um outro profissional, você operar enquanto essa comparação. Eu passei por uma situação mais adversa e não entrei nesse quadro. Mas porque cada um é cada um. E até que ponto você sabe do quadro de cada um? Né? Ele também tem ali outras situações que ele passa desde a vida pessoal, que impacto está tendo essa vida de trabalho na vida pessoal, né? É o que a gente vê de relatos também da vida cotidiana de um professor, que é assim, clássica que eu vi desde a pesquisa na clínica. Meu trabalho eu não bato ponto. Eu chego em casa, eu tenho um monte de trabalho ali me esperando, né? A linha, o terceiro turno. A linha fica tênue, além daquele trabalho de planejamento de aula, às vezes ter que dispor de recursos próprios para investir num material, numa ferramenta para atuar em sala de aula, tem também a questão da dupla tarefa de jornada em casa, né? E a gente chama também para um grupo, para a gente ter um olhar específico para essas mulheres, para essa dupla tarefa em casa. Então, você tem essa linha tênue, a ponto que você chega, lembra que a gente falou que é o esgotamento? Quais seriam estratégias de possíveis enfrentamentos? O lazer, por exemplo, né? Que ele te renova, te recicla essas energias, um hobby. Só que o que acontece? Quando chega nesse final de semana ou numa folga, você não tem forças nem para executar esse hobby, esse lazer. Você quer ficar em casa descansando, né? Porque a gente citou lá que a fadiga é um sinal, a gente tem a fadiga física, que é esse sintoma de cansaço, mesmo sem um período anterior, né, próximo, você não fez uma atividade física para justificar esse cansaço físico a priori, e você também tem a fadiga social. Então, muito se fala da fadiga física, mas também tem a fadiga social. E o que é essa fadiga social? É quando eu quero, lembra que a gente falou também do isolamento, né, na fala anterior, então, a fadiga social é quando aquele silêncio, o meu ambiente de casa, aquilo me organiza. Eu preciso desse silêncio, né? Então, a fadiga social é isso. Você sente cansaço, um cansaço maior que o habitual, quando você vai para esses outros ambientes que, anterior a esse processo que você está caminhando para um quadro de esgotamento, aquilo te renovava, aquilo te despertava, mas chega um ponto que você está com fadiga social até disso, né? Do que lembra que a gente viu lá?
exaustão de energia, você começa a fadiga social até do que reciclava, né? Se reenergizava, tá? E aí, por isso que ele vai ter um impacto em toda a vida, né? Ele pode acontecer em qualquer momento da vida, tá? Início de carreira, médio carreira, tempo longo de carreira, a gente sabe que tem a maior incidência E na em terapia, início ou Jéssica, final. e na terapia, como é que você lida com essas questões? A pessoa chega, assim, porque eu já li algumas coisas também, o burnout é como se fala assim, queimou, né? Queimou tudo. Você fala, muita gente fala exaustão, eu chamo de combustão, porque a gente queima de dentro para fora, né? A gente vai se derretendo, vai se despersonalizando. E uma pessoa, muitas vezes, quando ela chega a procurar uma ajuda médica, porque não só esses sintomas que você está falando, esses sinais estão aparecendo, mas como também a família começa a perceber esses sinais. De você não querer socializar, de você não querer sair, de você levantar de manhã e chorar porque tem que ir trabalhar, né? Então, aquele trabalho passa a ser uma tortura, ao invés de ser uma coisa prazerosa. Aí a pessoa Às chega com vezes esses você como sinais, terapeuta. Como é que esses sinais de você alerta, às vezes a família é um grande rede de apoio ou os amigos próximos, porque ela acaba sendo um termômetro para você. Porque às vezes você está tão imerso naquela situação, lembra? São pessoas que gostam do trabalho que realizam, que gostam da profissão que têm, por isso, inclusive, se dedicam tanto, né? Então, a gente está falando desse tipo de pessoas, né? Desse ambiente de trabalho. E aí ela está tão imersa naquele ambiente, né? Até naquela dedicação, que de exclusiva passa a ser exaustiva, e os outros, né, aquela rede de apoio que ela tem, às vezes eles vão sinalizar para ela, olha, mas você anda muito irritada, você não era assim, né? Ou às vezes ela tem até um sintoma físico que vai recorrer ela, que busque sim um profissional de saúde, desde um médico, um clínico geral, até chegar nos encaminhamentos específicos, né? Como um psiquiatra, o suporte psicológico, uma intervenção grupal, por exemplo, tanto de psicólogos como de terapeutas ocupacionais, os centros, né, os CEREST, Centros de Referência e Apoio à Saúde do Trabalhador. Então, a gente está falando desse cenário que se a gente tem toda essa cascata que a gente colocou aqui, de sinais de alerta, de fatores que podem desencadear, se a gente traz isso para o nosso contemporâneo, né, até no momento bem mais contemporâneo do aqui, do agora, a gente sabe que o estresse, ele também já era uma epidemia global, né? Assim como a depressão. Quantos não tem relatos, tanto científicos quanto em revistas, né, de alto que circulam, assim, falando sobre a questão da depressão enquanto mal do século XXI. Então, a gente também já tinha esse cenário globalizado do estresse, e o que cabe a gente ter um olhar também bem delicado é para esse cenário atual do trabalho em casa, né? Do trazer para casa, tentar trazer os postos de home office. E aí eu queria aproveitar também para fazer esse alerta, uma palavra que é o autocuidado. Porque quando eu estou no mundo virtual, o que acontece? Venham queixas. A linha é mais tênue ainda entre eu estar em casa e não estar no meu posto de trabalho. Então, às vezes, você teria que lidar com um possível estresse ou uma situação de organização na segunda-feira, 11 horas ou 10 horas da manhã, que era quando você fosse entrar no seu turno. Só que domingo já te mandaram aquela mensagem daquilo. Percebe? Você não tem que estar mais no posto, no ambiente físico de trabalho, para ter acesso e lidar com demandas que você poderia lá. E aí eu penso, às vezes, por que me contar isso no domingo? Né? Se amanhã é segunda, 10 da manhã, eu vou estar lá para receber essa demanda. Então, acho que essa linha tênue ela tem que ser pensada, porque senão você fragiliza ainda mais. É esse filtro. Você acaba misturando esse ambiente, né, de descanso esse com o filtro, ambiente de diante de trabalho. você tirar uma dúvida, mandar um relato de dúvida do aluno, avisar que não funcionou ou que tem que ler tal literatura, esse filtro, porque às vezes pode ser à noite, acontece em momentos geralmente fora da carga horária de trabalho, tá? E aí, como o Nós mundo está estamos enfrentando esse competitivo, começa a momento, né, de comparar. home office. E o mundo está competitivo, eu comparo. Então o bom é aquele que se demonstra o tempo todo disponível. Que percebe? A gente começa a mudar os referenciais para olhar para qual profissional que é dedicado. O outro pode ser tão dedicado quanto, mas ele precisou fazer nada, pontuar. tá em casa, né? Não, mas ele precisou pontuar. Olha, o final de semana é meu, a minha carga horária é de tal horário a tal horário. Ele precisa pontuar, porque isso é um autocuidado.
Você tem que deixar muito claro essas disponibilidades de horários, isso tem que estar muito bem acordado. Né? A sua rotina de trabalho, independente de estar em casa ou não, você precisa trabalhar no seu horário de trabalho. E não em horários que, em tese, você estaria descansando. E de preferência... mas não foi a hierarquia que mandou. Mas não foi a hierarquia que mandou, mas foi o aluno, foi a mãe do aluno, né? Eu já passei por situações na minha temporada de professora universitária. Estamos sofrendo isso, né, Rafael? Eu falava para os meus alunos, né? Quando eu passei uma temporada de professora universitária, eu falava, olha, mandou mensagem na sexta-feira, a partir de tal horário, ou na segunda, antes das 6 da manhã, né? Espere a segunda, antes das 6 da manhã, não seja que seja uma situação emergencial, uma demanda, aí lógico que eu vou acolher. Mas eu acho que isso tem que partir também do coletivo. Então, o que traz para a gente é que essas estratégias de prevenção, de promoção e do acolhimento, elas são coletivas. Porque senão a gente culpabiliza o sujeito, né, que é a vítima e que está numa situação de estresse ou de burnout, a gente culpabiliza ele. E se eu culpabilizo ele, eu deixo de fornecer uma rede de prevenção naquele ambiente, deixo de fornecer uma rede de apoio, e eu minimizo forças para que ele consiga retomar para aquele ambiente de trabalho e ele verifique que aquele ambiente, ele se modificou, né? Ele sofreu um suporte de profissionais de saúde para modificar estruturalmente aquelas situações que estavam a priori opressoras. E o que você sugere, no caso, vocês duas? O que vocês sugerem, por exemplo, esse momento ímpar que nós estamos vivendo? Porque já tinha o ensino à distância, né? O EAD. Agora tudo virou EAD, né? Até conversar com a família. Então, assim, nesse momento de pandemia, os professores estão se sentindo assim, você levanta cedo, já tem um punhado de demandas para você trabalhar, é o que você falou, Angélica, já tem que colocar limite. Mas muitas vezes as chefias imediatas não estão vendo isso. E aí, por exemplo, eu acho que está em casa, está trabalhando menos, e muitas vezes a gente tem perda salarial, né? E aí já é um estresse pela falta de dinheiro, pela falta de condição, e você está trabalhando com insumo seu, né? Então, assim, o que vocês falam a respeito, né, nesse tempo aí, como a rede de proteção para esses casos que nós estamos em home office e que está acontecendo cotidianamente? Nery, primeiro a gente tem que pensar que está tendo uma adaptação forçada, né? Então, assim, a Covid chegou e pegou todo mundo despreparado. Isso já gera estresse, né? Isso já gera um estresse muito grande. Então, assim, você se vê diante de uma situação que nunca foi vivenciada. Isso já gera um estado de alerta muito grande. Então, eu preciso me adaptar ao novo. Eu preciso fazer o que eu fazia antes de uma forma diferente e de uma forma que dê certo. Isso é uma adaptação e esse processo de adaptação, ele demanda muita energia. E aí a gente tem uma diferença entre as aulas EAD e as aulas remotas, né? Porque a aula EAD existe toda uma preparação, você grava, você regrava. O formato que a maioria das escolas está abordando hoje é uma aula que ela não é presencial, mas ela é ao vivo. E você dá aula e você se reorganiza, e isso precisa ser pontuado, porque também é diferente. Então, assim, eu não acho que é EAD, o que muda é que não estamos perto, mas as aulas, elas estão acontecendo, essas trocas, elas estão acontecendo, mas de uma forma diferente. O que demanda uma adaptação também, tanto dos professores quanto dos alunos diante dessa nova situação. E aí a Angélica bateu muito na questão do autocuidado, e aqui vale também. Nós precisamos ter essa rotina de trabalho dentro de casa. Então, agora eu estou trabalhando, agora eu estou descansando. Porque para muitas pessoas, a casa era o refúgio. A casa era a zona de conforto, a casa era onde hoje eu me sala de aula. Hoje virou uma sala de aula. Então, uma estratégia seria você separar um cômodo. Então, você não vai trabalhar na casa inteira, você vai trabalhar no cômodo. Ali virou o seu local de trabalho. Mas o resto da sua casa precisa ter esse aconchego.
você precisa se permitir ao não dar conta, sabe? A gente não se permite a não dar conta, a não entender, a não conseguir, a pedir ajuda. Todos nós estamos aprendendo a lidar com essa situação. E tá tudo bem ficar perdido, e tá tudo bem pedir ajuda, e tá tudo bem não dar conta, e acionar outros recursos. E é uma adaptação que está afetando não só os professores, mas todos que vivem com ele, né? Porque naquele momento que ele está dando aula, os outros familiares não podem, né, falar, fazer barulho, enfim. E a gente tem que entender que esse autocuidado, ele nunca foi tão essencial quanto ele é agora. Porque a gente trouxe o trabalho para casa, então eu preciso separar. Eu falo, ali é o meu trabalho, aqui é o meu lazer. Então, eu recebi mensagem de aluno fora do horário de trabalho, gente, eu não vou ver, não olha. Ah, mas tem grupos de trabalho? Tudo bem, o meu horário de olhar o grupo de trabalho é de segunda, das 7 da manhã às 18 da tarde. Fora desses horários, eu não estou trabalhando. Eu não tenho que trabalhar. Então, esses são recursos que a gente precisa começar a colocar dentro da nossa rotina, porque senão a gente vai se perdendo, né? E é igual a Angélica falou, começa a trabalhar 24 horas por dia, domingo, madrugada. E as próprias estratégias, né, Rafa? Eu, como atuo muito com capacitação de professoras, sobretudo na educação infantil, né? E que perpassa por esse binômio cuidar, né, brincar, educar. E o que eu vejo também nesse cenário, vamos falar pré-pandemia, né? O trabalho que estava tradicional. Já estava também um cenário delicado essa questão de você conseguir se autocuidar. Eu já escutei, tive acesso a relatos, por exemplo, de estratégias. Lembra que a gente viu que no estresse o corpo faz algumas estratégias para se adaptar àquilo? Então, por exemplo, eu estou ali sozinha numa sala de aula com 20 alunos, com 15 alunos, demanda uma supervisão constante. Já vi relatos de, eu evito beber muita água durante o meu período vespertino que eu estou na sala de aula, porque senão eu vou ter que ir muitas vezes no banheiro. Porque como que eu vou no banheiro? Problema de rins. Você percebe? Então, como que ela... Então, a gente está falando das AVDs, das atividades de vida diária. Então, como que eu vou no banheiro dentro do ambiente de trabalho, durante o meu turno ali, né, de professor sozinho, numa sala de aula com os X alunos? O que a gente vê que estava até muito na moda, que até me assustava, assim, quando eu chegava, não só no ambiente de escola, mas fora também, né, nos outros ambientes. O aplicativo para lembrar de beber água. Eu falava, gente, olha que distância que a gente está do nosso próprio corpo, a ponto de você ter que ter um aplicativo que apita para te lembrar de beber água. Então, se a gente está precisando ser lembrado de beber água, imagina de outros cuidados com outras questões do nosso corpo, né? Do nosso autocuidado. E a gente vem também muito forte. Que tem aí você fala em beber água, dá sede, viu, Angélica? Né? Então, mas isso é bom, você já ouviu o seu corpo, a gente está falando da escuta do nosso corpo, né? Que a gente está tão eu bebo muita água, viu? Maquinizado, que você precisa de um aplicativo para te lembrar de fazer coisas que era até então, que você escutava o seu corpo e já lembrava de beber água, né? Outro ponto, as terapias também integrativas, complementares, elas também vêm, né, acrescentar, até com fácil acesso, de baixo custo também, a essa questão, por exemplo, da meditação, né, que já tem relatos que ela consegue, sim, minimizar determinados efeitos de insônia, e é uma prática que, às vezes, você consegue fazer dentro de casa, né? O próprio suporte psicológico e terapêutico também, por teleatendimento, telemonitoramento, né? Então, acho que primeiro essa questão de você despertar, e o que tem de positivo, para a gente finalizar com questões positivas, né? Que é esse despertar, é esse autocuidado, a meditação nada mais é do que você parar e até limpar, filtrar, inclusive, os seus pensamentos, focar na sua respiração, né? A gente tem informações específicas para isso. E também a questão da resiliência, né? Que aí eu queria também que, junto com a Rafa, a gente finalizasse sobre a resiliência, né, Rafa? Eu acho que é mais difícil. Acho que é um capítulo à parte, essa resiliência. Tem que ser um dia só para falar dela. Acho que vale muito a pena, porque a resiliência, ela nos ajuda, né? Ela nos modifica diante dessas situações adversas. Então, a gente... Não é que
eu não vou sofrer diante dessas situações, mas eu vou conseguir me reinventar, me reestabelecer, me reequilibrar e seguir em frente. Então, existe o impacto, mas existe uma adaptação frente a isso. E a resiliência, ela é um aspecto que dá para ser desenvolvido, que dá para ser mensurado e desenvolvido. Em terapia, enfim, existem vários recursos que podem auxiliar o desenvolvimento da resiliência. E talvez ela é uma das principais armas, né, Angélica, para que a gente consiga lidar com essas situações, tanto de burnout, quanto de assédio moral, quanto de estresse, quanto de sofrimento num aspecto geral. E aí, quando eu falo esse sofrimento... momento de luto coletivo, né, que nós estamos por conta da pandemia, porque você tem que lidar o tempo todo com o luto coletivo, com aquele medo, porque a ansiedade é sobre o que acontece, o que ainda não aconteceu, que você não pode controlar. Por isso que a ansiedade está sempre no futuro, tem uma não tem ansiedade aqui, no pretérito, né? Do que já aconteceu, tem uma eu lamento. aqui. Mas esse luto coletivo, acho que chama atenção, né, Rafa, a questão desse acolhimento dentro da resiliência, né? Sim. Hoje, por exemplo, deu no jornal que só hoje morreu mais de 1.300 pessoas, né? Aí muitas vezes a gente está dando números, né, ao luto. Nós estamos dando números ao luto. São mais de 84 mil pessoas. Quando eu vou pensar nessa questão aqui, eu tento imaginar a seguinte cena: 84 mil caixões, um ao lado do outro, né? Talvez a gente chegue até Uberlândia, com essa quantidade de caixões, e são pessoas com história, com vida, com sonhos, com família, que é desfeita assim, quer dizer, a coisa mais besta do mundo, por uma gripe muito, muito séria, né, e que vem assolando a gente aí de forma, eu creio que quase que irreparável. E esse momento de luto justamente o coletivo que você falou, né, Angélica? O espírito nosso, a nossa percepção de situação momentânea é essa de tristeza. E medo de perder emprego, medo de ficar sem as coisas, né? Então é complicado mesmo. É porque esse luto, ele vai muito além do luto que a gente conhece perante a morte, né? Eu tenho luto aqui de uma rotina que antes era conhecida e passa a ser desconhecida. Eu tenho luto de uma ideia de estabilidade que já não tem mais. Eu tenho luto de planos que estavam desenvolvidos aí para o ano inteiro e que não estão mais. Então, cada pessoa está vivendo um tipo de luto diferente. É uma perda, né, Rafaela? Sim, sim, todos nós tivemos. Em termos de rotina, cotidiano, em vários aspectos sociais, nós vivemos o luto da saudade, né? Então, assim, estávamos perto de pessoas que a gente não pode estar mais. É um processo de mudança muito grande e isso gerou muitas percas mesmo. Nós perdemos muita coisa. Muitas coisas vão voltar, mas algumas não. E isso gera um luto. Então, esse luto coletivo, ele é muito amplo, né? Ele perpassa as mortes, o medo, mas ele bate na nossa porta diariamente dentro da nossa rotina. Teve uma pergunta aqui para vocês duas. Uma pessoa que perguntou: vocês já passaram por situações de assédio? Então, eu acho que não é um ambiente para a gente conversar, assim, de exposição, né? A gente veio mais... Vocês têm alguma experiência, alguma coisa para contar? Como superou? Eu acho assim, o nosso objetivo é justamente pontuar o que são esses sinais de alerta, né? Que eles existem, quais as possíveis estratégias de enfrentamento e o que a gente falou desde o início. Tudo que é da saúde, a gente está falando de multifatorial e de características peculiares de cada um. Então, às vezes, o meu exemplo não serve para o outro. Primeiro que eu não vou fazer uma exposição, né? Nem enquanto terapeuta, nem enquanto pessoa. Né? E segundo, porque se cada um é peculiar, inclusive na sua forma de enfrentamento, no seu tempo de enfrentamento, inclusive em como ele vai enfrentar. Né? Então, acho que fica de atenção, por exemplo, só fechar, por exemplo, quando as alunos me perguntam, mas então eu vou ler isso só de literatura mais específica, né?
E aí eu falo, gente, começa por uma que eu comecei antes mesmo da graduação, por exemplo, em terapia, mas que me foi assim, encantadora, esclarecedora e que vai provocando já transformações no modo de pensar, no modo de agir. A abordagem freiriana, então pedagogia do oprimido, pedagogia da esperança, né? Então acho que ter contato com essas leituras nesse momento também, porque a gente está falando de relação oprimido-opressor, quando eu falo de um assédio moral, né? De situações desafiantes no trabalho. Se eu falo da pedagogia da esperança, que também é do Paulo Freire, eu estou falando o quê? Como que ela cabe nesse momento que nós estamos, né? E o que é essa esperança? E tantas incertezas. Coletivo, né? Então, acho que o que vale é esse momento de partilha, né? Da gente vir nessa partilha, nessa roda de conversa virtual, um momento muito de escuta e de troca, né? Eu acho que isso é um momento o que eu sinto que não falta deixa de muito ser uma hora por de exemplo... autocuidado, né? É uma hora de autocuidado. A gente perceber isso, que a gente precisa desse fazendo autocuidado. Uma escuta ativa, né, sobre isso. A gente percebe o seguinte, que eu sinto muito, principalmente na educação, esse suporte de profissionais como o psicólogo, como terapeuta, né, no ambiente mesmo escolar, com esse atendimento mais de perto. O adoecimento no trabalho, por exemplo, o pessoal de banco adoece muito, né? As cobranças de funcionário de banco, de bater meta em cima de meta, de vender produtos. É um emprego que eu não queria nunca na minha vida trabalhar em banco, porque as pessoas saem meio birutinha quando aposenta. E professor que não teve jeito de escapulir. Mas eu acho que toda escola deveria ter uma lei federal de ter o terapeuta e o psicólogo, nem que se fosse por setores. Quer dizer, a cada 5 escolas, um profissional da área da saúde, inclusive o psiquiatra, para cuidar disso, porque as pessoas adoecem, e adoecem feio. Hoje eu vejo vocês duas jovens, mestras, já na profissão de vocês, seguindo uma carreira brilhante. Essa questão da gente estar estudando, estar por dentro, estar dentro de uma universidade, é muito prazeroso. Né? E quando a gente gosta de dar aula, ou a gente está no ambiente que a gente gosta de trabalhar, isso ressignifica a vida da gente. Agora, quando você é retirado do ambiente que você gosta, é o luto, né? Você passa por aquele período de luto. Mas é complicado a gente ter tantos casos. Hoje, tem uma pesquisa que fala que a maioria do afastamento médico, hoje, por exemplo, dos cargos públicos, tanto estadual quanto municipal, são professores. Né, pela estafa. Hoje, primeiro, o professor, independente de pandemia, ele já lida com uma realidade do aluno completamente diferente de 20, 30 anos atrás. São outros tempos, né? Como eu escutei que nós temos uma escola do século XIX, um professor do século XX, um aluno do século XXI. Então, agora está na hora da gente fazer essa paridade, né? Colocar isso no mesmo nível, e a gente tanto acompanhar essa geração, e também se aperfeiçoar profissionalmente, mas entender que durante muitos anos o que é exigido na sala de aula é quase sobre-humano, né? Porque se você hoje, com a inclusão, antigamente a escola era muito seletiva. Você tinha uma quantidade de aluno e ele estaria ali quem quisesse aprender. Então o professor tinha uma arma, que eu acho que é terrível essa arma, não concordo com ela, mas ele tinha a arma que era a bomba. Né? O aluno estudou, toma bomba. Né? Agora, não via o lado psicológico desse aluno, não via por que ele não aprendia. Então, quer dizer, entra em outra área da psicopedagogia. Então, assim, são redes de proteção, tanto para os alunos, quanto para os pais, quanto para a família, quanto para o profissional. Eu costumo dizer sempre que a escola é uma panela de pressão dos assuntos sociais. Tudo cai ali dentro de uma escola, né? Cai o belo, mas cai também o triste. Então, a gente tem que estar preparado. Essa preparação, Angélica, dos professores, como você bem disse, da educação infantil, ela é primordial, porque a educação infantil é a fase em que a criança ela tem um laço muito grande com a professora.
E esse home office agora, como a educação infantil não tem a obrigatoriedade de cumprir os 200 dias letivos e nem carga horária de 800 horas, as professoras de educação infantil estão sendo consideradas como objeto que não tem necessidade de utilização, né? Como as professoras de apoio também, que são professoras muitas vezes mais experientes, que estão com os alunos com vários outros, alunos atípicos, com todo tipo, né? Com Down, com alunos com outros distúrbios, com síndromes, e esses profissionais, como se diz, a casa da gente, como virou sala de aula, muitas vezes os pais te chamam em qualquer horário, é o horário que ele pode, né? E muitas vezes você abre a sessão. A gente tem que ter essa fala coletiva de implementar um horário X, mas esse elo que a gente busca nesse tempo de pandemia, ele extrapola a qualquer regra. Porque talvez o pai está ali, ele recebe atividade, ele não consegue, ele liga para o professor na hora. Né? E assim, é quase que instintivo, a gente pega e atende, né? A gente não deixa para lá. Mas, nossa, é muito bacana ver o trabalho que vocês fazem. A Rafaela também tem a clínica, né, Rafaela? Você trabalha na clínica, atende na clínica. Humanamente. Nery, antes acho da gente... lindo o nome, Humanamente. Humanamente. Muito lindo. Muito lindo o nome. Antes da gente encerrar, eu tenho aqui, são dicas, né, talvez para a gente implementar no nosso cotidiano, pensando no autocuidado, eu queria passar, porque talvez ajuda alguém que está passando por uma situação de estresse, de burnout, enfim, de sofrimento. Tudo bem se eu falar aqui? Ótimo, pode. São algumas dicas, gente, vocês têm que ver aquilo que faz sentido para vocês, tá? A primeira é: descanse e relaxe sem se odiar ou se culpar por isso. A gente tem muita mania, né? Pessoas que se envolvem muito no trabalho, é como se a gente perdesse o direito de descansar. Isso é errado, isso não pode, e o próprio clima competitivo nos leva muito a isso, então tá tudo bem, tá? Você tem esse direito de relaxar, de descansar, Obrigada. de ter um tempo seu. Uma amiga minha, ela tá até aqui assistindo, uma vez ela falou para mim o seguinte: o óbvio precisa ser dito, e precisa, né? A gente tem que falar, a gente tem que contar, olha, você pode descansar, você tem esse direito e você não precisa se culpar por isso. Respire fundo. Gente, vocês não têm noção do poder da respiração. Existem várias técnicas de respiração que nos ajudam a relaxar, que levam de 2 a 5 minutos, e o carro-chefe aqui da respiração é que a gente pode fazer em qualquer lugar. Você pode estar ali no meio da sala de aula, a coisa quebrando, você para um minuto e puxa a respiração, e esse 1 minuto de puxar a respiração pode ser o suficiente para te voltar ali, para te centrar, para que você consiga terminar o seu dia, exatamente. Dê-se 15 minutos antes de cada jornada e faça uma coisa agradável. A gente sabe que nem sempre isso é possível, mas tornar isso um hábito de fazer alguma coisa que te distraia antes de começar a sua rotina de trabalho, isso pode permitir que você comece ali aquela jornada um pouquinho mais leve. Gente, a válvula de escape, atividade de lazer, isso é algo essencial. Eu preciso ter uma válvula de escape, independente de qual seja ela. Tem gente que gosta de bordar, tem gente que gosta de desenhar, tem gente que gosta de colorir, de cozinhar, enfim. Cada um vai ter a sua válvula de escape. E é muito importante que a gente tenha, e é muito importante que ela não seja associada a trabalho, ou a obrigação, ou a coisas, né, que eu tenho compromisso. Ela tem que ser escape, exatamente. Adote hábitos alimentares mais saudáveis e procure fazer exercícios. O estresse, ele já gera esse desequilíbrio no organismo. Então, se eu ajudo ele com uma alimentação desregulada, com falta de exercício, né, trazendo para o físico, eu vou agravar meus sintomas, eu vou agravar uma série de consequências que podem estar vindo em decorrência do estresse. Estabeleça um momento durante o dia para relaxar. E se a gente pensar nos exercícios de respiração, que levam de 1 a 2 minutos, esse pode ser o seu momento de relaxar. Essa é boa. Evite cobrar-se o tempo todo.
e permita que as coisas aconteçam conforme o seu próprio ritmo. Gente, nem tudo está no nosso poder, nem tudo a gente consegue resolver, e tá tudo bem, sabe? Tem hora que a gente tem que permitir que as coisas aconteçam e deixar aí, e lidar com o problema à medida que ele vai acontecendo, não trazer tudo pra gente. Analise como você ocupa o seu tempo, isso é importantíssimo, um exercício de autoconhecimento maravilhoso, como eu gasto meu tempo. Então, pensando na minha rotina, existe tempo para mim dentro do meu tempo ou não? Para onde está indo todo o meu tempo, toda a minha energia? Aprenda a dizer não. Então, a gente falou muito das ligações fora de hora, das mensagens fora de hora. Nós temos que dizer não. O não faz parte. Esse limite, ele é importantíssimo. Porque se eu não estabeleço esse limite, o outro não vai estabelecer. Ah, mas o pai ligou fora de hora. Tudo bem, não atende. Ai, mas eu não sabia o número, eu atendi uma vez. Ok, você vai falar para ele que você não está trabalhando nesse horário e você agenda um horário que ele possa te ligar e que você possa conversar com ele. Porque aquele é um momento de descanso. É fundamental, né? Não é um momento de trabalho, é fundamental. E por último, e talvez o mais difícil para muitas pessoas, aprenda a delegar tarefas. Você não é indispensável. A gente tem que aprender a dividir. Isso é uma das causas, assim, de muito adoecimento dentro do trabalho. A pessoa vai pegando tudo para ela, tentando fazer tudo ou controlar tudo, e aí cria-se uma sobrecarga muito grande. Então, a gente tem que aprender a delegar esse trabalho, a dividir, para as coisas ficarem um pouco mais leves. Eu espero que tenha feito sentido para quem ouviu, pelo menos uma dessas dicas, e que possa auxiliá-los de alguma forma. E bom que resumiu, né, tudo desse apanhado que a gente fez, né, Rafaela, do autocuidado, da meditação, do tempo, né? Para finalizar, eu queria agradecer, então, esse momento de partilha, né? Agradecer a Ampla Educação pelo convite, as pessoas que se dispuseram a estar aqui nesse horário com a gente, né, ao vivo, nos acompanhando, né, como diz aí a hashtag Juntos Distantes, né? Olha, até hoje é a maior live, viu? Deixar uma mensagem também, como eu também sou formadora e instrutora de yoga para crianças, né? Então, a partir do dia 27 de julho, eu vou estar disponibilizando, né? Fazendo essa transição para o mundo online, eu vou estar disponibilizando algumas orientações, sugestões de estratégias de relaxamento infantil, tá? São vídeos curtos, né, autoexplicativos, para fazer essa troca, né, desses momentos, porque eu tenho relatado que é uma queixa frequente, né, dos pais, e também para dar um olhar para essas crianças que também foram, né, tomadas do seu cotidiano como um todo, né? Então, o canal no Instagram é @AngélicaLemosTerapeuta, tá? Então, a partir do dia 27 de julho, eu vou estar disponibilizando um conjunto de uma série de vídeos, né, sobre estratégias de relaxamento infantil. Muito bom. Vamos compartilhar com os professores. Né? Gente, agora sim, Pode falar, Rafael. Só que eu também queria agradecer muito a oportunidade, viu, Neire? Adorei a nossa conversa. Angélica, foi um presente te conhecer, a gente ainda não se conhecia. Que troca maravilhosa. A gente conversou um pouquinho antes da live, foi assim, sensacional. Queria aproveitar o espaço também para divulgar a minha clínica. Para quem não conhece, eu trabalho normalmente. Somos uma equipe lá de 5 psicólogos. Tem um Instagram para quem tiver curiosidade de conhecer o nosso trabalho. Nós estamos atendendo, todas atendendo via online, e está sendo uma experiência muito diferente, muito bacana, tá? Então fica aí o convite para todo mundo conhecer a página. Da clínica. Qual é a página? A página é humana.mente, Clínica de Psicologia. Acho que é isso mesmo. Gente, eu sou péssima com o nome, mas eu acho que é isso mesmo. Se colocar humanamente no Instagram, já sai. Que maravilha. Eu que agradeço a presença de vocês, porque eu estou vendo aqui na minha frente 2 anjos, né? 2 profissionais, 2 carreiras, que fez a diferença na minha vida, de ressignificar, de ter essa resiliência. A gente tem que falar as coisas boas, né?
Porque as ruins, a gente supera. Já não preciso te contar as coisas ruins, a gente supera, né? Eu sofri assédio, eu tive síndrome de burnout, eu fiz o tratamento com psicóloga, com terapeuta, com psiquiatra. Eu sofri na pele, né? Uma outra hora eu conto a minha história. Mas o que fez também, esses profissionais foram fundamentais na minha vida. Apesar de tomar medicamentos, a terapia, a questão do exercício, a questão de melhorar o sono, a questão de me reencontrar. Eu me reencontrei, né? Por isso que eu estou firme aqui fazendo essas lives e trouxe esse assunto para quem, aqueles amigos, amigas, que passam por situações de assédio moral, que vai desencadear a síndrome de burnout, vai desencadear outras síndromes, a síndrome do pânico, e assim nós teremos quase um congresso inteiro para falar de quanto que isso afeta a sua saúde física. Eu cheguei em momentos de eu estar com tanta dor no corpo que eu não conseguia nem piscar, de tanta dor que eu sentia, né? Mas hoje eu estou aqui porque eu estou firme, eu estou muito bem, graças a Deus, graças à minha psicóloga, ao meu psiquiatra, ao meu neurologista, e todos aqueles que não têm medo de falar que faz tratamento. É essa ajuda que a gente precisa. Inclusive, para diminuir o índice de suicídio. Muitas pessoas não procuram ajuda e acabam se destruindo mesmo, indo para um caminho sem volta. O caminho tem volta, o caminho tem profissionais específicos, e a família é fundamental nesse processo de te compreender por que você está daquele jeito, por que aquela tristeza tão profunda, ou aquela agressividade sem medida. E eu também ganhei um presente da minha filha, que é um livro assim, simples, de cabeceira, mas que eu acho um barato até pelo nome, né? Cadê? A sutil arte de ligar o foda-se. Então, eu dou o meu conselho, né? Esse é o meu conselho para meus colegas de trabalho, porque a gente faz o nosso futuro, né? É assim que a gente constrói, e a gente tem que estar bem para estar na sala de aula, a gente tem que estar bem para estar com adolescente, para estar com aluno, porque a felicidade contagia, né? Um beijo, e foi uma live maravilhosa. Semana que vem, no mesmo horário, o UP Educação, o nosso Papo Reto. Obrigado, meninas. Obrigada. E vamos lá, todo mundo junto. Um abraço. Um abraço.